E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais algumas questões de concurso? Vamos lá. Separei algumas, tá lá no blog aqui, ó. Entra aqui no nosso blog, baixa lá as questões para resolver, depois tem as questões comentadas, certo? E aqui a gente vai fazendo algumas observações. Na dúvida, deixe nos comentários, deixe sua pergunta, compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para concurso público e, sem mais delongas, vamos embora. Primeira questão que eu separei para a gente diz o seguinte: à luz das regras processuais que regulam a atuação do Ministério Público, assinale a opção correta. Vamos naquele sistema de bate-pronto, beleza? O Ministério Público terá prazo em dobro para manifestar-se nos autos em qualquer situação? Não são todas as situações. São naquelas situações que exigem a presença dele no processo, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são essas situações. A curatela especial deve ser exercida preferencialmente pelo Ministério Público? Não, a preferência é pela Defensoria Pública. Tá? Letra C. O Ministério Público deve oficiar como fiscal da ordem jurídica em todas as ações que envolvam a fazenda pública? Não. 178, parágrafo único. A participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Letra D. Nas hipóteses de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos processuais. Correto, e é o nosso gabarito. Nos casos de intervenção do Ministério Público, está lá no artigo 179, ele diz que quando ele for fiscal da ordem jurídica, ou seja, o Ministério Público está lá para aferir a regularidade do processo. Ele intervém basicamente quando há incapaz envolvido. Por isso que ele precisa ser o fiscal da lei, entendeu? Porque ele precisa ter certeza que ninguém está passando o incapaz para trás. Às vezes a prova nos autos indica que o incapaz não tem o direito, mas o Ministério Público ele se aprofunda nesse caso. Portanto, dá uma lidinha no 179 lá e detalhe, mesmo como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público pode produzir provas como se parte fosse. Beleza? Beleza. Para fechar essa questãozinha, letra E, o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com culpa ou fraude no exercício de suas funções. Não. Somente se agir com dolo. Dolo, ou seja, intenção de causar prejuízo à parte. Beleza? Beleza. Vamos lá. Segunda questãozinha para a gente analisar. E vocês vão perceber como o capítulo é curtinho, é batida, é repetição. Por isso que eu até vou também bem mais rápido nessa resolução de questões, tá? A participação da Fazenda Pública em processo judiciário atrai por si só a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos autos. Errado! 178, parágrafo único. Essa questão vai ser batida, eles adoram. Por quê? Porque quando fala em fazenda pública, você entende que você tem um órgão estatal e o Ministério Público tem que agir em defesa do Estado. Não. Cuidado, não confunda a cabeça. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as funções do Ministério Público e vocês vão ver que ele não existe para defender o Estado. Para isso existe a Advocacia Geral da União. Beleza? Vamos lá. Item 3. Essa é uma questão doutrinária. É uma questão daquela que você tem que decorar e vai ser sempre assim. Tá? Por quê? Porque é assim. Difícil, né? Mas é assim. O Ministério Público, por intermédio de seu promotor de justiça, com atribuição, autorizado pelo ordenamento jurídico, ajuiza uma ação em nome próprio na defesa de interesses de um incapaz. Lembra que a gente falou lá na parte de substituição processual? Isso não está na lei. Não está escrito assim, o MP será substituto. Não, isso não está na lei. Mas um instituto a qual se refere é um instituto da substituição processual. Substituto é aquele que,
defende direito alheio em nome próprio. E o Ministério Público ele é, sim, autorizado a ser substituto processual nos casos devidamente elencados. Certo? Mais uma questãozinha. Acerca da atuação do Ministério Público no CPC, julgue os itens a seguir. O Ministério Público será intimado a atuar como custos legis no processo que envolva litígios coletivos pela posse de terra urbana ou rural, só em litígios coletivos. Interesse público, social e do incapaz, sim. Bem como nos referentes à participação da fazenda pública, cuja materialização por si só representa intervenção do Ministério Público como exemplo nas demandas que versam de interesses patrimoniais de pessoas jurídicas de direito público. Não! 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, decore esse prazo próprio, não é prazo em dobro, é prazo específico, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, e leia-se aí também de interditando, porque você não sabe se ele será ou não incapaz, ele está em processo de interdição, então também entra aí. Litígios coletivos pela posse de terra rural urbana. Uso capião, em regra, não há intervenção do Ministério Público, certo? E aí no parágrafo único, a participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Mais uma questão. Vocês vão ver que eles vão sempre bater na mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. São essas questões batidas, certo? Se você tem alguma plataforma de resolução de questões aí que você contrata, pega lá. Vocês vão ver que é sempre as mesmas questões. Por isso que resolver questões é sim uma das ferramentas mais eficientes para que o concurseiro consiga sua aprovação. Resolva questões. Teoria é muito bom? É. Só que, por favor, resolva questões. Faça provas, tire dúvidas. Errou a questão? Guarda ela. Daqui 15 dias faz ela de novo. Tenho certeza que você nunca mais erra essa questão. Ó, vamos lá, olha essa daqui, ó. O prazo em dobro para o Ministério Público manifestar-se nos autos na condição de parte no processo não se aplica a sua intervenção como custos legis. Essa questão eu vou me delongar um pouquinho mais. Por quê? Bom, a banca considerou isso como errada, certo? Mas é uma questão discutível. Por quê? Bom, vamos lá. Caput do 180 do CPC. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar nos autos que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Certo? Dá uma lidinha no 183, porque ele só fala assim, que a intimação pessoal fará-se por carga, remessa ou meio eletrônico. Beleza? Tá. No entanto, a gente tem que prestar atenção no parágrafo 2º do 180 do CPC. E por que nós temos que prestar atenção? Porque ele diz o seguinte: não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. E o que é esse prazo próprio? Prazo próprio é aquele que está escrito na lei em números. Mas como? Prazo próprio é assim. O Ministério Público terá prazo de 30 dias. Ou, no caso da lei do mandado de segurança, depois vocês dão uma olhadinha lá, vai estar escrito assim, que o Ministério Público terá prazo de 10 dias. Quando o prazo é próprio, assim, o Ministério Público deverá falar em tantos dias, esse prazo não é em dobro. No entanto, os prazos processuais, que diz lá, a contestação será apresentada em 15 dias, esse prazo para o Ministério Público é dobrado. Caso também a Defensoria Pública, tá? Mas nós não entramos no mérito da Defensoria Pública. Mas lembre-se, se o prazo for um prazo geral, esse prazo para o Ministério Público é dobrado. Exemplo, embargo de declaração.
Os embargos de declaração deverão ser opostos em 5 dias. Ministério Público, 10. Tranquilo? Beleza. Cuidado com essa questão. Eu acho que essa questão, do jeito que ela foi redigida, seria questionável. Certo? Mas o gabarito é errado e vamos considerar o gabarito errado. Certo? Beleza. Mais uma questãozinha número 6. A curatela especial deve ser exercida prioritariamente pelo Ministério Público. Assim, não que o Ministério Público não possa exercer a curatela especial. Entretanto, a lei, no artigo 72 do CPC, deixa claro que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Então, a preferência do legislador é, com certeza, que a Defensoria Pública exerça esse numus. Numus é um encargo, tá? Beleza. Uma palavrinha legal também, põe lá que costuma falar, não é? O numus é um encargo, é uma obrigação, certo? Beleza. Letra B. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nos casos em que a Fazenda Pública seja parte interessada. De novo, 178, parágrafo único, não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício de suas funções. 181, tá? O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Não é culpa, é fraude. Culpa não entra nesse artigo, lembra? Dolo ou fraude, tá? Letra D. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos dos consumidores, salvo os decorrentes da prestação de serviço público? Não. E essa resposta você encontra na súmula 601 do STJ. Olha ela aqui do lado. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Devemos lembrar que sim, o Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço público deve obedecer os ditames daquele código consumerista, principalmente as questões de concessão e permissão de serviços públicos. Letra E só pode ser essa, então, já que eliminamos todas as outras, esse é o nosso gabarito. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. Corretíssimo. Artigo 65, parágrafo único, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas que ele atuar. Lembre-se, o papel do Ministério Público ele é muito abrangente. Então, por uma opção legislativa, ou talvez até por uma questão de localização, né, dos interesses, o legislador preferiu tratar dos casos em que o Ministério Público pode ou não intervir e como ele pode intervir diretamente nos artigos que falam sobre aquele ato processual. Por isso que o Ministério Público ele está, como eu posso dizer assim, dissolvido dentro do ordenamento jurídico. Então, presta muita atenção. Se você puder fazer uma tabelinha, enquanto você está estudando, coloca lá assim, prerrogativa do Ministério Público, obrigações do Ministério Público, direitos do procurador, casos em que o MP vai atuar. E aí você vai preenchendo à medida que você vai estudando, fica muito mais fácil depois para você fazer aquele batidão. Porque, como você viu, nesse momento aqui, nós já, em algumas questões, já demos uma percorrida no código, e nós, lá na frente ainda vamos falar do artigo 501. Então, realmente, está bem dispersa a função do Ministério Público na Constituição, no CPC, no Código de Defesa do Consumidor, no Direito Ambiental. O Ministério Público, ele é ele não é um extra poder, mas ele é um poder que fiscaliza. A função principal dele é fiscalizar, sim. Beleza? Vamos lá. Olha essa questão, por exemplo, questão 7.
Analise as assertivas nos termos do CPC. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, ainda que não exista interesse de incapaz. Então, dá uma olhada lá. 698, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação do acordo. Entretanto, o parágrafo único abre a exceção da Lei Maria da Penha. Aliás, o Ministério Público é, sim, aquele que impulsiona a legislação protecionista. Certo? Então, olha lá, por exemplo, a Lei Maria da Penha é totalmente baseada no Ministério Público como ator principal. Certo? Então, beleza? Vamos analisar o item 2. Aplica-se o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Você está vendo que eles inverteram? Não se aplica o benefício da contagem quando a lei estabelecer forma expressa. Cuidado, eles adoram inverter isso também. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Artigo 82, parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização de determinar de ofício ou requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Beleza? Repetiu, tá bonitinho. Vamos lá, próximo. A requerimento do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, o juiz poderá decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratar de relação jurídica de trato continuado em que sobreveio modificação no estado ou de direito. Olha lá. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, concluímos que as assertivas 2 e as assertivas 4 são falsas. Nosso gabarito. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A questão 8, acerca da lei processual no tempo, litisconsórcio, Ministério Público e comunicação dos atos processuais, julgue o item. O Ministério Público participa de todo e qualquer processo de conflito de competência que tramita nos tribunais, porque quando não atua como parte em conflito que suscitou, deve obrigatoriamente manifestar-se na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Cuidado! O fato do MP ser fiscal da ordem jurídica não significa que ele vai atuar em todo e qualquer feito de que ele tenha que fiscalizar. Muito cuidado, certo? Nesse caso, o 951 do CPC deixa bem claro que o Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativo ao processo previsto no artigo 178, tá? Mas, claro, tem que levar em consideração isso, se ele for parte, ou seja, se ele suscitou o conflito, aí ele atua em qualquer um em que ele seja parte. Beleza? Beleza. Mais uma. Os motivos de impedimento de suspensão referente aos magistrados são aplicáveis também aos membros do Ministério Público. Artigo 148, aplicam-se os motivos de impedimento de suspensão ao membro do Ministério Público, correto? Quais são? Bom, os impedimentos estão no artigo 144 e o caso de suspensão está no 145, tá? São artiguinhos um pouquinho longos, mas dá uma lidinha lá, vale a pena, é uma coisa legal. No material de questões resolvidas, eu já deixei o artigo lá para ler em sequência para não restar dúvida, beleza? Vamos lá. Questãozinha 10. Conforme disposto no Código de Processo Civil, o Ministério Público analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Tá. Essa daqui são cópias da letra da lei, certo? A1. Ministério Público terá direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Beleza, tá incompleta porque o artigo diz que no artigo 178 diz que, além das questões constitucionais, também nos casos previstos em lei. Tá, também incompleta, mas não está errada. Né? 2. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 15 dias, cuidado. Esse é prazo próprio.
É aquele prazo que não dobra. Mas assim, teoricamente já está dobrado, porque os prazos no CPC são de 15 dias. E nesse caso aí, o legislador deu prazo de 30 dias. Então, tá, mas não é dobrado, ou seja, ele não vai falar em 60, tá bom? Ele vai falar no prazo de 30 dias. O resto sem novidade. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar nos autos e terá início a partir de sua intimação pessoal. Sim, lembre-se que os prazos em dobro são os prazos processuais genéricos e que exclui-se desse caso os prazos expressamente especificados em lei para o Ministério Público, certo? Sem novidade. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Ufa! Primeira que eles colocaram correto. No exercício das funções. Correto. Temos que 3 assertivas estão corretas. No caso, a única que está errada, de verdade, é a assertiva 2, porque trocou o prazinho lá, certo? A questão 11 e última questão que eu separei para a gente. O Ministério Público é parte legítima para propor demandas de saúde com beneficiários individualizados contra entes federativos, ainda que não se tratem de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. É certo, mas você pode falar para mim, mas Hamilton, não está escrito lá no artigo 178, né? Isso, que o Ministério Público intervém nas causas de interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural e urbana. E agora você está me dizendo que ele pode pleitear direito individual? Mas não caberia a parte pleitear esse direito? Sim, mas lembre-se, a ideia está diretamente ligada na proteção dos hipossuficientes e dos vulneráveis. Aí você fala, tá, que ele vai procurar a defensoria pública, então, ou a advocacia pública. Parênteses. Defensoria pública é um órgão, existe até concurso para ser defensor público. Advocacia pública é convênio que um advogado particular faz com a OAB para advogar em nome da Defensoria Pública, recebendo do Estado essa prestação de serviço, certo? Beleza. Mas, no entanto, entretanto, todavia, contudo, o STJ, no informativo 766, firmou a seguinte tese, abre aspas, o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados. Por quê? E aí é que vem a jogada. Porque trata-se de direitos individuais indisponíveis. O direito à saúde e o direito à vida são direitos indisponíveis. Portanto, pode o Ministério Público substituir processualmente a parte e pedir tratamento médico ou medicação individualizada para o caso concreto, para aquela pessoa específica. Beleza, pessoal? Vocês viram? A maioria das questões foi de nível superior e é reprodução ipsis literis, ou seja, na letra da lei. De todas essas questões, de 11 questões, apenas 2 exigiam um conhecimento um pouquinho diferente, que era a questão... Na verdade, no fundo é uma só, porque tanto a questão da substituição processual lá, quanto essa daqui no final, é substituição processual do mesmo jeito. E aquela questãozinha que falava sobre a súmula 601 do STJ. Então, foi reprodução na íntegra da própria súmula. Então, estudando as súmulas é muito importante, estudar o julgamento. Esse julgamento dá uma lida, só passa por cima. É mais fácil pegar essas coisas
resolvendo questão do que ficar lendo todos os informativos do STJ e do STF. Beleza? Então, com isso, nós encerramos nossa resolução de questões de hoje. Lembre-se, o direito ele não é complexo e você está vendo isso. Porque concurso público não é uma coisa do outro mundo. Nós temos que ter método, nós temos que ter coesão, tudo eficiente, resolver questões e estudar por blocos. Certo? A gente só precisa aprender direitinho como lidar com o direito. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo com os amigos concurseiros, deixe seu like, dê seu joinha, traga sua dúvida, acesse nosso blog e continua firme estudando. Tô com você. Fui!